Hoje nós vamos conversar sobre uma parábola que sempre toca muito ao meu coração, sempre consegue tirar lágrimas. Eu já comentei que a primeira parábola da minha vida foi a parábola do semeador, que foi da minha conversão. Mas eu creio que, agora, crente no Senhor, a parábola que mais tem ministrado a minha vida é essa parábola que nós vamos ver hoje, que é a parábola do filho pródigo. A primeira coisa é tentar entender. Muitas vezes as pessoas perguntam para mim: pastor, o que quer dizer pródigo? Pródigo aqui quer dizer esbanjador, que gasta os bens de uma forma irresponsável, perdulário, tá certo? Então é esse o significado, porque o filho, vocês vão ver aqui, um dos filhos vai fazer isso com os bens, com a herança que ele pega da família, tá certo? Então nós vamos ver essa parábola que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículos 11 a 32. É importante você lembrar, nós já vimos duas parábolas que estão juntas com essa parábola do filho pródigo. Jesus está num momento ali, comendo e conversando com publicanos e pecadores, esses como os fariseus chamaram aquela turma que Jesus estava. Eles falaram: olha, Jesus está aí com esse pessoal, se ele fosse de fato um homem de respeito, ou o Messias, como dizem eles ser, ele não estaria com essa turma. Aí Jesus então coloca as três parábolas para mostrar o porquê ele estava com aquela turma, mostrar o amor de Deus para com os pecadores. Então ele fala a respeito da ovelha perdida, ele fala da dracma perdida, e em terceiro, ali no texto de Lucas, nesse capítulo 15, ele conta a parábola do filho pródigo, que nós veremos agora. Como é uma parábola longa, nós vamos conversando, lendo partes e conversando, daí a gente lê outra parte e conversa, tá certo? Você vai fazer isso comigo. Essa parábola, eu dividi ela em 5 momentos, ela tem 5 momentos, e nós vamos ver então cada um desses momentos de forma separada, individual, tá certo? Então o primeiro momento dessa parábola é o momento da quebra. A quebra, ela começa no versículo 11 e vai até o final do versículo 13, tá certo? Então eu farei essa leitura e nós vamos conversar nesse primeiro momento dessa parábola. A palavra de Deus diz assim: continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Veja só, aí o pródigo, tá certo? Esse que gasta tudo de forma irresponsável. Mas vamos lá. Jesus começa então dizendo desse pai que tem 2 filhos, né? Tem 2 filhos e o filho mais novo dele chega a ele e fala: pai, eu quero a minha parte da herança, porque eu vou embora. Eu não quero mais estar debaixo da tua autoridade, não quero mais estar debaixo das regras dessa casa ou das leis que o Senhor segue. Eu vou ser minha própria lei, eu vou ter minha própria verdade. Eu agora, a partir de hoje, sou dono do meu nariz, não estou debaixo do jugo nem da vontade de ninguém. Eu sou meu próprio pai, eu sou meu próprio Deus, eu vou viver a minha vida de acordo com o que eu quero. E aqui quando ele fala, dá a minha parte, se você depois der uma olhadinha em Deuteronômio 21:17, você vai perceber que, na situação como esta, se o pai morresse, ele não morreu nessa parábola, mas se o pai morresse, o filho mais velho, que não é esse que a gente está falando, mas o filho mais velho teria direito a 2/3 de tudo que o pai tem. E esse filho mais novo teria direito a 1/3 de tudo. Isso se o pai tivesse morrido. Mas em situações como essa, esse menino, por desentendimento com o pai, com a família, como que eles faziam naquela época? Ele ia pegar 1/9 de tudo que o pai tinha, tá certo? Então fazia-se as contas ali, e 1/9 de tudo que tinha ali, de posses e de bens, aquele menino saía com isso daí então, tá certo? Então aquele menino que ele está fazendo, na verdade, ele está dizendo para o pai: pai, eu não te amo, eu não quero estar debaixo da sua autoridade, eu não quero viver debaixo do mesmo telhado que o Senhor vive. Em outras palavras, ele está dizendo: pai, para mim você está morto, para mim você não tem importância nenhuma. Imagina o tanto que isso não machuca um pai que ama o filho. E ele aqui diz que ele pega então, não muitos dias depois, ele estava com pressa, ele queria ser dono do seu próprio nariz, não está debaixo da autoridade de ninguém. Ele sai e aqui fala que ele vai para uma terra distante, terra essa onde ele iria dissipar todos esses bens,
vivendo de uma forma irresponsável, de uma forma corrompida, porque ele não iria seguir mais os conselhos do pai, a moral, a ética que ele aprendeu dentro da sua casa, o temor a Deus que ele aprendeu dentro da sua casa. Tá certo? Então aqui a gente encerra esse primeiro momento da quebra e a gente parte para um segundo momento desse texto, que agora a gente vai falar a respeito da crise. Então esse segundo momento, a crise. Começa ali no versículo 14. Eu vou fazer essa leitura para você. A gente vai ler até o versículo 16, 14 a 16. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos para guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Veja só, agora ele foi para uma terra estranha, para uma terra distante, o dinheiro dele acabou, começou uma crise profunda naquela terra, e ele foi trabalhar para um estrangeiro, para uma pessoa daquela terra, para uma pessoa que não era do povo dele, tá certo? E ele começa a trabalhar para um estranho, para uma pessoa que não tinha os mesmos princípios e valores que ele tinha aprendido da casa dele, tinha deixado de lado, mas lá ele tinha aprendido, e agora ele vai chegar ao máximo da humilhação para um judeu. Ele iria cuidar de porcos, e porcos eram animais imundos, eram animais considerados imundos pela lei. Se você der uma olhadinha depois em Levítico, capítulo 11, versículo 7, você vai ver isso daí, que lá mostra que os porcos são animais imundos, e é isso que ele teve que fazer. E aqui ainda fala que ele estava passando fome, ele estava com fome constantemente, que ele via os porcos se alimentando, e ele desejava o alimento dos porcos. E o texto fala que ninguém dava nada para ele. Os porcos eram mais importantes do que ele. Ele estava abaixo dos imundos, abaixo dos porcos. Então veja, imagina como que estava esse jovem agora. Saiu bonitão, cheio de dinheiro, cheio de amigos. Ali onde ele chegou, quem tem dinheiro, aparecem os amigos, né? Os falsos amigos. A mulherada em volta, ele gastando dinheiro, contratando músicos, fazendo festas e tudo. Mas o dinheiro acabou. Agora, a roupa dele é uma roupa velha, fedida, cheirando porco, estrume de porco, certo? Suja, quem sabe rasgada, ele com fome, quando vai beber água, vai no rio tomar água, ou vai junto com os animais tomar no coxo, ele já perdeu a sua dignidade, o respeito das pessoas e o respeito de si mesmo. Ele já não se valorizava mais, estava destruído, estava acabado. Ele estava acabado. E aí então a gente encerra esse segundo momento e nós vamos para o terceiro momento desse texto, que agora é a conversão. Esse terceiro momento é o momento da conversão, do arrependimento dele. Vamos dar uma lidinha, começa no versículo 17, e aí nós vamos conversar assim como nós temos feito com os outros momentos do texto. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi a seu pai. Até aqui, até essa metade do versículo 20, tá certo? Vamos lá então, vamos ver o que está acontecendo aqui. Graças a Deus, né? Esse jovem agora, naquele momento de crise, de desespero, de destruição, de desesperança, tá certo? Ele agora cai em si, ele acorda para a realidade. Espera um pouco, eu pensava tão mal do meu pai, eu achava que ele era controlador, que ele era nervoso, que ele impunha muitas regras, muitas leis, e que eu sabia viver melhor, mas agora eu descobri que meu pai me amava, que meu pai me dava o melhor, que é muito melhor estar com meu pai, que é muito melhor estar próximo dele, porque ele me ama e cuida de mim. Ele caiu em si, ele se converte, ele muda a sua atitude em relação ao pai, em relação a si mesmo, em relação ao mundo ao redor dele. E ele fala: olha, quantos trabalhadores o meu pai tem, seja o menor de todos os trabalhadores, nenhum deles
deles tem fome nem sede, e eles vivem de uma forma digna, porque meu pai é um homem justo, é um homem carinhoso, é um homem amoroso, e aqui ele toma a decisão: eu vou me levantar, eu vou cortar com essa minha realidade, eu vou me humilhar, eu vou até meu pai, e eu vou dizer: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Ele está dizendo: pai, pequei. Em relação ao céu, quando ele fala isso, não é o céu onde estão as nuvens, né? Não é isso, as estrelas, a lua, não. O céu é Deus, onde Deus habita. Pequei com Deus e pequei contigo. Isso não é pastor. Ele agrediu o pai, ele não agrediu Deus, agrediu sim. Esse homem, ele deu as costas para o pai, deu as costas para a lei de Deus, porque a lei de Deus, lá em Êxodo 20, versículo 12, fala para honrar pai e mãe. Fala para honrar pai e mãe. E quando ele está desonrando pai e mãe, ele não está agredindo só o pai e a mãe, mas ele está agredindo Deus, porque ele está quebrando a lei de Deus. Ele está dizendo para o pai: pai, eu não te amo. Ele está dizendo para Deus: estou nem aí porque você fala, vou viver minha vida do meu jeito. Como eu disse lá no começo, na quebra, naquele primeiro momento que ele quebra o relacionamento com o pai, ele quebrou também com Deus. E eu vou dizer uma coisinha para vocês: cada vez que a gente quebra o relacionamento com alguém, a gente agride com alguém, ou a gente é agredido e não perdoa, nosso relacionamento com Deus está corrompido também. É assim na palavra de Deus. Se você está mal com alguém, você também está mal com Deus. O teu relacionamento com Deus está corrompido. E esse jovem aqui agora, ele decide de falar assim: olha, eu vou chegar para o meu pai e vou dizer: pequei contra o céu, contra Deus e contigo também. E ele fala: já não sou digno de ser chamado teu filho. De fato, ele não era digno mesmo de ser chamado filho de Deus aqui. Filho daquele pai aqui, porque ele tinha rompido com o pai, ele tinha, vamos dizer assim, como se ele tivesse dito: pai, para mim você está morto. Ele disse isso daí para o pai, quando ele fala: eu quero a herança, eu vou embora, para mim isso não tem valor nenhum. Ele praticamente mata o pai e ele perdeu esse direito agora, vamos dizer assim, de chamar o pai de pai. Então ele está reconhecendo isso. Tinha um costume legal naquela época, que era o seguinte: quando uma pessoa fazia esse tipo de coisa, qual esse menino, esse filho mais novo, fez com o pai, esse costume legal fazia o seguinte: tirava todos os direitos de filiação dessa pessoa em relação à família, e até mesmo era desligado da comunidade judaica. Não era nem considerado judeu mais, então era descartado isso daí, tá certo? Então ele, conhecendo a lei, o costume do seu povo, ele já está dizendo: eu não sou digno de ser chamado teu filho, eu sei que não só não mereço ser teu filho, como eu não sou nem considerado judeu, sou considerado um imundo, sou considerado nada, sou considerado lixo da sociedade. Ninguém vai agir com misericórdia e com compaixão comigo. Então eu não sou digno disso, mas trata-me como um dos seus trabalhadores, porque ele sabia, ele já tinha dito antes, que o pai tratava os seus trabalhadores com muito amor, com muito carinho. Entenda o seguinte: naquela época as fazendas, elas tinham três níveis de servos. O nível maior era o nível dos escravos da família. Esses escravos da família que ficavam ali, eles tinham alguns privilégios em relação aos outros trabalhadores, aos outros servos que trabalhavam ali. Tá certo? O segundo nível eram os criados e as criadas, que estavam no nível intermediário. E o último nível, lá embaixo, certo? Mais raso, eram os trabalhadores temporários. Então eles eram os últimos na hierarquia dos servos dentro da casa de um senhor ali naquela época. E quando ele chega, me faz igual um dos seus trabalhadores, ele está se referindo a esse último nível. Ele fala assim: olha, eu não sou digno de ser chamado teu filho, nem teu escravo, nem teu criado, mas me faz como um trabalhador desses estrangeiros que você põe para trabalhar de forma temporária aí na sua fazenda. Né? Então ele está pedindo só esse último nível de trabalho aqui. E aí então ele se levanta, ele toma a decisão e ele vai para o pai. Tá certo? Então aqui é a decisão, é a conversão dele. Ele mudou a sua visão em relação ao mundo, em relação a si, em relação ao pai. E não só mudou a visão, mas ele toma uma atitude para passar a viver de acordo com essa decisão dele. Tá certo? Ele está firme nessa decisão dele. Ele não vai viver mais como ele vivia antes, ele não pensa mais como ele pensava antes. E agora ele vai para o pai, sem soberba, só com humilhado, contando somente e nada mais, somente com a misericórdia do pai. Tá certo? Então agora a gente vai para o próximo momento desse texto, que é a reconciliação e restauração. Tá certo? Vou começar do versículo 20 novamente.
porque a gente vai começar da metade dele, na verdade. Mas aqui vou começar no começo para vocês entenderem o sentido. E levantando-se foi para o pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu, pondo-lhe o anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Até aqui, até o versículo 24. Então nós lemos do 20 ao 24. Então nós estamos aí no momento da reconciliação e restauração. Veja só, ele decide ir ao pai. E aí o texto fala, quando ele vinha de longe ainda, o pai o avistou. Olha o que isso mostra para a gente, olha que coisa linda. O costume legal deles era desligar essa pessoa que tinha esse tipo de atitude da família e da comunidade judaica. Era um estranho, era um estrangeiro que não merecia o respeito. É uma pessoa que era considerada inclusive morta. Mas o pai nunca teve essa atitude em relação ao filho e nunca o desligou. Nunca desligou dele como filho, tá certo? Apesar que o menino queria, a sociedade forçava, vocês vão ver depois que o irmão mais velho também não aceitava mais aquele como parte da família, como seu irmão, mas o pai, esse pai, todos os dias que esse filho estava fora, ele corria, vamos dizer assim, para a cerca, para o portãozinho de entrada, e ele ficava olhando para a estrada, esperando aquele filho vir de longe, e orando a Deus, eu imaginando aqui agora, orando a Deus, Deus, toca no coração do meu filho, traz ele de volta para casa, eu quero abraçar, eu quero beijar esse menino, eu estou com saudade, eu quero sentir o cheiro dele de novo, eu quero estar junto dele, eu quero falar com ele. Então esse é o sentido da parábola aqui. O menino está vindo longe, cabisbaixo, rasgado, fedido, com sede, com fome, sem sapato, sujo, sem nada no bolso, sem dignidade, sem respeito do próximo, sem o respeito de si mesmo, se considerando um lixo, se considerando um imprestável. Ele está vindo destruído, nada nele está inteiro, ele está completamente acabado. Por isso que ele não vê o pai, ele não vê nada. Ele está caminhando lentamente, ferido, magoado, destruído, mas o pai vê. E aqui, esse pai que ama, esse pai que está sempre pronto para receber, que sempre desejou estar perto desse menino, ele vê e ele sai correndo. Ele o avista e ele sai correndo, cheio de compaixão. Deixa eu dizer uma coisa, olha o que o texto está falando. Esse pai que ama, que se compadece, ele sai correndo. Quando esse pai sai correndo, ele está se humilhando em relação à sociedade duas vezes. Primeiro, porque uma pessoa de idade naquela época não podia correr ao encontro do mais novo. Era o mais novo que tinha que vir até o mais velho. Era uma questão de respeito. Em segundo lugar, ele não podia correr porque a sociedade é como se quisesse forçar. Você não pode receber mais esse fulano, esse que era teu filho, como filho mais. Ele é um imprestável, ele é um inútil, ele rejeitou a família, ele rejeitou os nossos costumes judaicos, agora ele é um estrangeiro, ele para nós ele está morto. E o pai não quer nem saber de nada, não quer saber de costumes, não quer saber de hábitos, não quer saber o que as pessoas pensam. O amor dele é maior. Ele corre ao encontro desse filho, desse menino, para recebê-lo. E aqui diz que quando ele chega, ele abraça esse menino. Abraça, queridos, olha o que isso quer dizer. A sujeira dele agora, daquele menino, é a sujeira do pai. A catinga daquele menino agora está na roupa do pai. A terra, a poeira da estrada está no rosto do pai, que chega e abraça e se aproxima daquele menino. Ele está próximo daquele menino, o cheiro daquele menino é dele agora. Vocês estão entendendo o amor desse pai por esse filho? E o texto ainda fala, o abraçou e beijou. Esse beijo aqui não é só um beijo de um pai que ama, que já seria bom demais, mas esse beijo é o beijo do perdão. Se você der uma olhada depois, lá em 2 Samuel 14:33, você vai entender um pouco isso. Lá, Davi, quando seu filho Absalão chega para perto dele, e eles estavam com o relacionamento quebrado, e nesse momento Davi chega e dá um beijo no seu filho, é o beijo dizendo, filho, eu te perdoei, você foi aceito, você foi recebido, tudo que você fez ficou para trás. Para mim, você é meu filho, eu te amo, a minha casa é a tua casa. Tá certo? Esse é o beijo do perdão e é assim que esse pai fez. Mas aí o menino, ele
começa a mostrar ali o que ele tinha experimentado da conversão dele. Ele fala assim, pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Vocês lembram? Eu já comentei isso lá em cima. Ele está mostrando agora o que Deus tinha feito no coração dele, a decisão dele. Ele iria falar mais outras coisas ainda. Vocês lembram? Que ele ia dizer, trata-me como um dos teus trabalhadores. Mas aqui o pai corta. Tem um corte aqui. O menino está falando para pedir perdão, para se reconciliar, mas o pai já tinha perdoado. E aí o pai interrompe, né, e fala assim para os seus servos, trazei depressa a melhor roupa, ponde-lhe um anel no dedo. E o pai começa a falar, o pai interrompe, porque o pai quer mostrar o perdão, a recepção, o acolhimento, o amor dele para aquele menino. E aqui você vai perceber que ele fala assim, trazei depressa a melhor roupa e vestiu. A melhor roupa. Esse menino vai ter que tomar um banho, tirar essa sujeira, tirar esse cheiro do corpo dele, colocar uma roupa digna, porque a partir de hoje ele é uma pessoa digna. Eu quero que fique isso claro para ele e para a sociedade, que ele não é um perdido, que ele não é uma pessoa inútil, que ele não é um morto, que ele não é um estrangeiro, mas que ele é uma pessoa digna, que faz parte de uma família digna. Vistam esse menino, ponha um anel no dedo dele, é o anel de autoridade, é o anel da família, é o anel que mostra a grandeza, que ele faz parte de algo maior, tá certo? E ali ainda fala, e ponha sandálias nos pés, ele chegou descalço. Quem andava descalço era pobre, quem andava descalço era escravo, quem andava de sandália e bem vestido eram homens livres. O que o pai está dizendo, ele não está sendo recebido aqui como escravo, ele está sendo recebido aqui em casa como um homem livre, e quem se aproxima de mim, os meus filhos, eles são livres, eles não são escravos. E aí diz, trazei também o novilho, não é um novilho qualquer, mas é o novilho específico, é aquele bonitão que está no pasto, o melhor de todos. E nós vamos fazer uma festa como nunca houve nessa casa. Nós vamos chamar a vizinhança, nós vamos chamar os músicos, e vamos fazer uma festa como nunca teve antes. E ele fala, meu filho, porque o meu filho estava morto, estava perdido, agora importa que nós celebremos, que nós nos alegremos, porque ele foi achado. Estava morto por quê? Por causa daquela lei, daquele costume legal que eu falei. Quando alguém fazia isso com o pai, com a família, a comunidade judaica considerava essa pessoa morta. E aquela família passava a considerar aquela pessoa morta. E agora o pai está se referindo a isso. Todos estão vendo o meu filho como morto, mas ele está vivo, ele está aqui. E eu não o recebo como um estranho, nem como um escravo, mas como meu filho, com dignidade, com respeito. E ele vai fazer parte da família novamente, com todos os direitos, com todas as regalias. Veja só, que pai amoroso, que pai maravilhoso. E aqui nós encerramos essa parte da reconciliação e restauração. E nós vamos para a última, então, para o último momento desse texto, que é uma questão aberta. A questão aberta. Vamos lá, então. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Veja só o que está acontecendo. O pai ali, alegre por receber o filho mais novo que volta para casa, mas agora o outro que não saiu, que trabalhava, que se esforçava, tudo, estava sempre com o pai, ele chega, está chegando perto de casa e aquela bagunça, um monte de gente, a vizinhança ali, os músicos tocando, as pessoas dançando, vinho e aquela celebração toda. E ele chega para um dos servos, o que está rolando? Tá, o teu irmão voltou e o teu pai restaurou
ele na família, ele está super feliz, está aí, ele está bem, está com saúde. Esse mais velho agora ficou de bico. Não aceitou. Não vou entrar nessa casa enquanto esse sem vergonha estiver aí. O que ele quer? Roubar mais dinheiro do meu pai? O que ele quer? Matar o pai pela segunda vez? Não, vai embora esse desgraçado, senão eu não entro nessa casa. E o pai ficou sabendo disso. E o pai, que foi amoroso com o primeiro filho, também agora vai lá, da mesma forma, com o mesmo amor, com o mesmo carinho. Ele vai e se aproxima e fala: filho, o que está acontecendo? O que passa no seu coração? Não estou entendendo a sua atitude. E aí o filho mais velho fala: peraí, eu trabalho todo dia, eu acordo todo dia de madrugada, eu sou o primeiro que acorda nessa família, eu vou cuidar da tua fazenda, eu vou cuidar da nossa plantação, vou cuidar dos nossos animais, eu administro todos os seus servos, eu que cuido de tudo, eu sou teu filho primogênito, sempre me dediquei, o Senhor nunca deu, eu sempre olhava para aquele novilho e fazia: um dia eu vou fazer um churrasco para meus amigos com esse novilho, mas eu nunca fiz, porque você nunca me deu esse direito, e agora esse sem vergonha vem, e o senhor pega o melhor novilho e gasta todo esse dinheiro para fazer essa festa e chama todo mundo, pagou até músicos para tocar aqui na festa. O que está acontecendo? Eu nunca tive nenhum cabritinho para fazer algo para os meus amigos. E aí o pai, olha o pai mostrando o amor. Filho, tudo que é meu é teu. Você podia ter ido lá e pego o novilho, você não precisava nem ter pedido. Você mora comigo e você não me conhece. Eu não sou assim da forma que você está pensando. Esse pai legalista, esse pai controlador. Aqui é um lar de amor. O que é meu é teu. Mas, filho, pensa comigo. Esse teu irmão estava perdido. Ele estava morto. Para a sociedade, para todo mundo, sem dignidade, sem respeito. E agora ele foi recuperado. Filho, nós somos uma única família. Assim como eu recebi o teu irmão e o acolhi, você também tem que fazer isso. Estar comigo é estar com os teus irmãos também. Eu não vou ser o pai de divisões que fica aqui e ali. Da mesma forma que eu te amo, eu amo ele. Da mesma forma que eu amo o teu irmão, eu também te amo. Vamos viver em paz, vamos celebrar a nossa família. As nossas diferenças, sim, mas a nossa família. Nós somos pessoas diferentes, mas somos um único povo. Lembre-se, lá do começo, que eu falei para vocês, o motivo desta parábola é que os fariseus, e religiosos, eles estavam nervosos porque Jesus estava andando com publicanos e com pecadores, se assentando à mesa com eles, e os religiosos estavam falando assim: olha, Jesus andando com pecadores, Jesus andando com gente que não presta. Se você lembrar, os publicanos, eles eram do povo de Deus, ali eram judeus, que agora estavam trabalhando para romanos, para coletar os impostos do povo de Deus, tirar o dinheiro do povo de Deus e dar para os romanos. E o que o filho mais novo fez? Ele foi para a terra distante e ele trabalhava para os estrangeiros. Vocês estão entendendo? Jesus está dizendo, assim como aquele filho mais velho se indignou do filho mais novo quando ele voltou, vocês estão se indignando dos publicanos. Vocês estão rejeitando eles porque eles trabalham para estrangeiros. Vocês o consideram imundos e até mortos. É assim mesmo que os fariseus e os religiosos consideravam os publicanos e aqueles outros pecadores. Essas pessoas estão mortas para nós. Eles não são mais judeus. Eles não são dignos. Não são mais nada. São pessoas indignas que merecem o inferno e lá eles devem queimar por toda a eternidade. Mas Jesus fala assim: não, Deus não é assim. Se eles saíram de casa, mas se eles estão voltando agora, eles têm que ser aceitos. E o Pai, e eu recebo eles em nome do Pai, em amor. E eu os acolho, e eu os beijo, e eu os recebo, e eu restauro a dignidade deles. Mas vocês não estão aceitando. Veja só o que Jesus está mostrando aqui para aqueles fariseus. Vocês têm que aceitar aqueles que voltam. E mais ainda, da mesma forma que aquele filho, o mais velho agora, que não saiu da casa do pai, ele estava dentro de casa, mas o coração dele estava fora. Porque ele não via o amor do pai. Ele não tinha um relacionamento com um pai amoroso baseado em amor e intimidade. É como se ele fosse um servo do primeiro nível, onde os outros servos estão debaixo dele. Mas ele não é da família do pai. Ele está como um escravo. Ele está como alguém que obedece uma série de regras pesadas, chatas e difíceis. É isso que Jesus está mostrando para aqueles homens também. Vocês, fariseus, religiosos,
vocês não aceitam os outros. Mas sabe por que vocês não aceitam? Porque vocês estão dentro da casa do Pai, todo dia lendo a palavra, vocês estão indo nos templos, fazendo as suas orações, mas vocês são como servos, como escravos do Pai, e não como filhos. Vocês também, de uma forma simbólica, têm que voltar para a casa do Pai, porque vocês também estão perdidos. E saibam que da mesma forma que o Pai acolhe os publicanos e pecadores, os filhos mais novos, com um abraço, Ele também quer acolher e receber vocês, para que vocês vivam em amor com esse Pai. Não num relacionamento como patrão e empregado, e não como senhor e escravo, mas como pai e filho que se amam, agora como uma família. Tá certo? Vamos ver agora a aplicação prática para nós hoje. Tá certo? Nesse texto. Vamos lá dar uma olhadinha novamente no texto, trazendo aplicações práticas para as nossas vidas. Aqui fala que o homem tinha 2 filhos e o mais novo sai. Quantos de nós não saímos da presença de Deus para viver no mundo de uma forma dissoluta? Quantos de nós não saem para viver no mundo como filhos perdidos, como filhos que não querem viver para Deus, senhores da própria verdade? Saímos de casa, da casa de Deus, e vamos viver como se nós pudéssemos determinar o que é certo, errado, o que é pecado, o que não é pecado, o que é céu, o que é inferno, se é que existe, se é o inferno. Não é isso? As pessoas colocam isso. Nem acredito nisso, nem acredito naquilo, e vão viver de uma forma irresponsável, como se Deus estivesse morto. Tá certo? Esse pai simbolizando Deus aqui. Mas chega a hora da crise, chega a hora do confronto com a realidade, e você começa a perceber que nada faz sentido, que você pode ter dinheiro ou não ter dinheiro, você pode ter status ou não ter status nenhum, mas chega a hora da crise onde você se sente um inútil, que você sente que você está vazio, que você sente que você não tem nada, e aí você é como se estivesse de fato comendo comida de porco e desejando comida de porco. E tem muita gente que nesse afastamento de Deus passa a viver como se fosse um animal inferior até o porco, né? Usando a linguagem aqui do texto, como se fosse um imundo que não tem valor nenhum, e a pessoa até acaba acreditando que de fato ela não tem valor algum. O que ela deve fazer agora? Ela deve ir para o terceiro momento. E esse é um momento muito importante que pode mudar toda a sua vida e a sua eternidade, que é a conversão. Você tem que cair em si, você tem que falar, pera um pouco, eu passei minha vida inteira tentando provar que Deus não existe, ou que Deus é o Deus que eu criei na minha mente, e não o Deus da Bíblia, e não o Deus que a palavra de Deus fala para mim, mas agora eu percebi que esse Deus que eu considerava tão controlador, tão cheio de regrinhas e tudo mais, Ele queria o meu bem, e que eu fiz errado, e que eu errei. Está na hora de eu voltar para a casa do Pai, está na hora de eu voltar para esse Deus que se revela na pessoa de Jesus Cristo. Está na hora de eu me levantar, como aquele jovem fez, e ir ao encontro desse Deus e dizer, Deus, eu pequei, eu errei, eu quis viver de uma forma como se eu fosse o próprio Deus, o Senhor da verdade. Eu criei um próprio Deus para mim, um Jesus que se adequasse aos meus conceitos, um falso Jesus, mas eu me arrependo e agora eu quero me colocar aos teus pés. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, eu mereço o inferno. Esse é o arrependimento verdadeiro, essa é a conversão verdadeira. A pessoa saber que ela merece o inferno, saber que ela é indigna, que ela não é melhor do que uns e outros, mas que ela é lixo, e que sem Deus ela está condenada. Então, Senhor, eu me arrependo, eu sou pecador, eu quero contar somente com a tua graça, porque eu não tenho nada de bom em mim para te oferecer. Está na hora então de você se levantar e ir ao encontro de Deus e dizer isso para Ele. Mas saiba que quando você chegar perto desse Deus, esse Deus que não é um Deus que você tem que imaginar um espírito flutuante, ou um Deus que está numa outra dimensão, escondido, sei lá. Não, mas é um Deus que se fez homem, que tem nome, que é Jesus Cristo. Esse é o nome do Deus que nós servimos, esse é o nome do Criador, e essa é a forma que o Criador se manifesta a nós, para que nós possamos tocá-lo, senti-lo, vê-lo com os olhos, abraçá-lo, e é assim que nós veremos Deus eternamente. Jesus é Deus na linguagem humana, Jesus é Deus real para a criatura, que pode ser tangível, que pode ser visível, audível de fato, não apenas no coração e em espírito, mas de fato, para criaturas limitadas como nós. Quando você for ao encontro dele, com o coração quebrantado,
saiba que você vai ser acolhido da mesma forma que aquele pai de amor acolheu aquele filho quando voltou para casa. Porque Jesus está te esperando ansiosamente para te abraçar, te beijar, restaurar a tua dignidade, dizer para você que tá certo, você não merece por méritos ser filho de Deus, mas você é feito filho de Deus pela obra de Cristo no Calvário, porque lá Ele perdoou todos os teus pecados, todos os teus erros, passados, presentes e futuros, foram apagados, perdoados eternamente. É assim que Jesus nos recebe. Ele quer te abraçar, Ele quer te dar um beijo de perdão, Ele quer te colocar sandália nos pés, porque viver com Jesus, se você não vai viver como um escravo, como o filho mais velho vivia, mas você vai viver como um homem livre, você vai cumprir a vontade do Pai, mas porque você quer, você vai cumprir a vontade de Deus, mas porque você quer, porque você não era nada, porque você estava perdido e foi perdoado e foi resgatado, agora você tem prazer em agradar esse que tanto te ama e te recebe. Mas tem aqueles que poderiam falar assim, pastor, realmente essa parábola não é para mim, porque eu vim de família de crente, somos várias gerações dentro da igreja e não tem nada para mim nessa parábola. Talvez tenha, talvez você seja o filho mais velho, talvez seja aquele que está sempre dentro da igreja, sempre esteve, mas, sabe, você até vai em todos os cultos, você faz as orações, você até é dizimista, você faz tudo certinho, vamos dizer assim, mas de repente você tem um relacionamento com Deus baseado em regras e leis, e você já não se comporta como um filho, e nem percebe o amor de Deus muitas vezes, mas você acha que seguindo muitas regras vai ser honrado um dia por Deus, e você ainda cobra de outros que não cumprem essas regras. O outro fala que é crente, mas bebe, o outro fala que é crente, mas fuma, o outro fala que é crente, mas eu fiquei sabendo que o cara errou e fez isso aqui, o outro fala que é crente, mas ouve música secular, o outro fala que é... Você cobra regras dos outros porque a tua espiritualidade é baseada em regras e não no relacionamento de amor com Deus. Você, de repente, é o filho mais velho, que cobra tudo de todos. Você mesmo é um escravo. Você nunca saiu de perto de Deus, mas você não é um filho de Deus, não vive como um filho de Deus. E você é um escravo. Saiba que Deus quer te libertar também e fazer com que você prove de uma vida verdadeira com Deus. Quebrantar o seu coração. Meu desafio para você é que você se entregue também para esse Pai de amor. Eu queria dizer para você o seguinte, eu já estou encerrando. Essa parábola aqui, muitas bíblias vêm com o título Filho Pródigo, Filho Esbanjador, Filho que gasta tudo de forma irresponsável. Eu creio que o nome correto para essa parábola seria a parábola do Pai amoroso, porque o centro aqui é o Pai. É esse Deus que nos recebe, é esse Deus de graça, é esse Deus de compaixão, que está sempre pronto para te receber, que tem para você muito mais do que uma religião, porque o cristianismo não veio a existir para ser uma religião, mas um canal de bênção para que nós vivamos uma intimidade com Deus através de Jesus e sejamos novas criaturas. Sim, nós vamos ler a Bíblia, nós vamos orar, nós vamos congregar numa igreja, como nós vimos aqui, importa que os irmãos e o Pai estejam juntos, mas o centro dessa parábola é esse Pai de amor, que quer te acolher, quer me acolher, e está sempre pronto a nos perdoar aqueles que vêm humildemente até Ele, quebrantados, esperando pela nova vida que só Ele pode dar. Quebrante seu coração, entregue-se a Deus, entregue-se a Ele, porque Ele te ama e Ele te aguarda. Se você ainda não está nos braços dEle, saiba que todo dia Ele está no portão te esperando e olhando lá no final da estrada, até que você venha a Ele. E você que é o filho mais velho, perdido dentro da casa de Deus, saiba que esse Pai também quer te abraçar e te receber e te dar uma espiritualidade não baseada em regras, mas baseada no amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém.